Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E leremos do 1º ao 11º versículo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Digam comigo, também. Diga, também vendeu. Por que está inserido aqui também? Porque está dando a sequência do que o Espírito Santo havia estabelecido na igreja. Antes do capítulo 5, você pode ver, Barnabé havia vendido um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então era um momento em que o Espírito de Deus havia estabelecido isso na igreja. E por isso que a Bíblia diz também, ou seja, semelhante, igual ao que Barnabé fez. Versículo 2. Ananias reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher. O que significa essa frase? Sabendo disso também sua mulher. Concordando com o marido. Cúmplice. E significa dizer que o cônjuge não é obrigado a ser cúmplice do seu esposo ou da sua esposa. Eu creio que todo relacionamento deve ser construído na transparência e na verdade. Eu não gostei, eu falo. Eu sou o cabeça da minha casa, mas no dia que minha esposa não gostar, eu quero que ela fale. Amém? Por quê? Porque eu não serei cúmplice do erro. E não quero que minha esposa seja cúmplice do erro. Amém? Então, Safira foi cúmplice. Ela sabia. E o restante, Ananias levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o corpo de Ananias e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Digam comigo, não sabia da morte do marido. Digam comigo, mas sabia que reteve o valor. Isso. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o valor que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Então ela confirmou a cumplicidade. Digam comigo, cumplicidade. Isso, ela afirmou. Ela estava de acordo verdadeiramente com seu esposo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Digam comigo, afrontar. Diga, colocar Deus à prova indevidamente. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Que esse temor caia também em nosso coração. Falem comigo, Pai,
Em nome de Jesus, ensina-me a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Pastoreia-me em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Amém. Quero pedir um pouco da sua atenção para poder lhe ensinar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero quero começar nessa manhã afirmando o que o Espírito Santo vem anunciando essa semana, já sinalizando para nós. Deus não negocia o inegociável. E quero falar que Deus não irá negociar os mandamentos da sua palavra. Deus não irá negociar o Espírito Santo. E Deus não irá negociar o que Ele estabelece na igreja. Em outras palavras, Deus não negocia seu caráter. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... E veja só, isso aqui crianças, adolescentes e adultos podem aprender claramente. Porque essa é a linguagem que eu falo com os meus filhos. Pecado é pecado. Obediência é obediência. E Deus não vai negociar o que Ele estabeleceu na palavra para que nós sejamos abençoados. Digam comigo que está na palavra é para me abençoar. Diga, o que está na palavra é para me abençoar. Então, quando foi que eu passei a ser abençoado? A partir do momento em que eu passei a obedecer a palavra. A partir do momento em que eu deixei de ser um negociador com Deus. A partir do momento em que eu li a Bíblia e a aceitei como ela é. E eu não questionei. A partir do momento em que eu não questionei mais a palavra, foi o momento em que eu comecei a ser abençoado. Eu não me fiz de tolo. Eu não me fiz de falta de conhecimento. Não, mas o senhor estudou. Não, eu estou falando do tempo em que eu me converti, novo convertido, comecei a ler a Bíblia e aceitar a Bíblia como ela é. Eu não estou falando quando eu fui para o seminário para estudar teologia, não. Eu estou falando quando eu comecei a ler a minha Bíblia. Porque eu não comecei a ser abençoado quando eu fui fazer o seminário. Eu comecei a ser abençoado quando eu comecei a ler a palavra e nela crer como ela é. A minha vida foi totalmente transformada quando eu criei no que Deus disse. Minha vida continua sendo transformada porque eu continuo crendo no que Deus diz. O texto que lemos nos traz uma rica revelação. Um rema da Sagrada Escritura. Porque ao ler a palavra ela tem que saltar daqui e entrar aqui. Não podemos apenas pensar na palavra ou memorizá-la apenas. Nós temos que deixar a palavra produzir em nós vida. Então nessa revelação da Sagrada Escritura, nós temos que Deus não negocia o que Ele falou e o que Ele vier a estabelecer sobre a administração das finanças na sua e na minha vida. Ananias e Safira foram fulminados porque mentiram ao Espírito Santo. E entendam isto, o assunto foi dinheiro. Preste bem atenção nisto, porque a Bíblia tem tudo. Posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia tem tudo. Vou mostrar para vocês que o assunto foi dinheiro.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Diz assim: José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. O que é que ele fez? Versículo 27, leiam para mim bem forte. Peraí. 1, 2, 3, já. Então veja, Barnabé possuía um campo. Um campo aqui é um espaço muito grande, tem hectares. Ele vendeu, recebeu o dinheiro. Digam comigo, dinheiro. E entregou aos pés dos apóstolos. O que foi que ele entregou? Alô? Ele entregou o que, igreja? Não fala assim, ó, dinheiro. É porque dói em muitas pessoas. Muitos crentes no Senhor Jesus nunca irão prosperar, porque o tema do dinheiro para eles ainda é uma dor. Não gostam de dar, entregam porque têm medo da maldição vir, entregam porque querem dizer, sou membro da igreja, eu não posso falhar. Não sabem gerir os recursos que lhes vêm à mão. Então eles querem a bênção a todo custo. Entregam para Deus, dá logo. O tema que levou Ananias e Safira à morte, o assunto foi o dinheiro. Agora pasmem vocês, porque a Bíblia está dizendo que Barnabé trouxe dinheiro. Diga, trouxe dinheiro. Isso mesmo. Trouxe dinheiro. E aí Pedro, João e Tiago receberam o quê? Alô? Fale mais alto. Dinheiro. Digam comigo, Barnabé. Mais forte, Barnabé trouxe dinheiro. Digam comigo, Pedro, Paulo, não. Pedro, João e Tiago receberam o quê? Dinheiro. Isso aqui é para anular a hipocrisia dos que atacam na igreja quando o pastor ensina sobre dinheiro. Pode ter certeza que Deus quer enriquecer você. Não importa como você está agora. O plano de Deus não muda. Ele não negocia o inegociável. Ele quer te prosperar. E ponto final. Ele quer te abençoar. E ponto final. Ele quer você por cabeça. E ponto final. Ele quer você por cima. E ponto final. Amém. Ele não negocia o que está estabelecido na sua palavra. Amém. Mas Ele exige que nós aceitemos o inegociável. Esse casal foi fulminado por amor ao dinheiro. O Espírito Santo havia estabelecido naquele tempo da igreja que aqueles que possuíam bens deveriam vender, trazer aos apóstolos, que dividiriam com os necessitados conforme suas necessidades. E Deus não irá negociar com você. Deus não irá negociar comigo, nem com ninguém. O que Ele já falou e estabeleceu sobre finanças, sobre dinheiro, em sua palavra. A palavra de Deus é a sua autoridade máxima.
Ei, a palavra de Deus está acima de todo e qualquer homem e mulher. A palavra de Deus não voltará vazia. A palavra de Deus é o poder de Deus. Então nós precisamos acreditar no que a palavra diz. E precisamos viver o que Deus nos ensina para prosperarmos. E olha, eu digo mais, aos hipócritas, tem que deixar de serem hipócritas, porque correm atrás do dinheiro. Trabalham para terem dinheiro. E quando são ensinados sobre dinheiro, eles travam, porque não amam dar. O hipócrita, ele trava. Não é porque ele ganha dinheiro, não. É porque ele não ama dar. Dói no hipócrita. Dói no hipócrita porque ele ama mais ao dinheiro do que a Deus. No dia que falta dinheiro no bolso do hipócrita, ele tem crises sérias de ansiedade. Porque ele depende do dinheiro. Ele não enxergou ainda que nos armazéns de Deus não há escassez. Amém. Repita comigo, nos armazéns de Deus. Nos armazéns de Deus não há escassez. Aleluia! Aleluia. Eu quero citar alguns exemplos. Como pode haver escassez em um reino em que se multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Não existe. Digam comigo, Jesus multiplicou 5 pães, 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Amém. É para você ficar de queixo caído igual máscara. Gostou, né, irmão? Está assistindo máscara. Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Só tem 5 pãezinhos e 2 peixes, Senhor. Traga-me. Se os discípulos ficaram, o que é que ele vai fazer agora? Vai plantar pão, não nasce pão. Jesus disse: eu vou fazer algo para vocês entenderem que eu sou tudo o que vocês precisam. Aleluia. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque Aleluia. nos armazéns de Deus não há escassez. Amém. Ele está procurando alguém para enriquecer. Alô? Eu não estou pregando mais, essa palavra não foi para pregar, foi profética. Eu estou profetizando. Ele está procurando alguém para enriquecer. Amém. Ele está procurando alguém para dar dinheiro, alguém que entenda o dinheiro no reino de Deus. O que significa para Deus te dar dinheiro? O problema é que as pessoas só entendem que recebem dinheiro para comprar e comprar e comprar. Ah, se eu tivesse isso, eu comprava uma casa. Ah, se eu tivesse isso, eu comprava um carro zero. Ah, se eu tivesse isso, eu comprava uma mansão. Ah, se eu tivesse isso, eu comprava uma roupa. Ah, se eu tivesse isso, eu comprava isso. Ah, se eu tivesse aquilo, eu dava um anel de ouro para minha mulher. Ah, se eu tivesse isso, eu dava isso, eu dava isso. Isso é a vida humana, meu filho. Deus quer te dar dinheiro para cumprir propósitos espirituais. Amém. Vou repetir. Deus te dará dinheiro para você cumprir propósitos espirituais. Amém. Aleluia. Repita comigo: Deus me dará dinheiro. Deus me dará dinheiro para que eu cumpra
propósitos espirituais. E aí alguém diz assim: bom, então eu vou soprar no dinheiro, derramar óleo da unção no dinheiro, o dinheiro vai virar espírito. Não! Deus te dará dinheiro para a igreja avançar. Deus te dará dinheiro para a igreja conquistar. Amém. Deus te dará dinheiro para o evangelho ser pregado às nações. Deus te dará dinheiro para a igreja conquistar uma cidade para a glória de Deus. Amém. Eu terei, porque Ele prometeu. E eu quero lhe dizer uma coisa: no dia que nós estivermos aqui, primeiro nós vamos virar essa cidade de cabeça para baixo. Sabe o que aconteceu quando os discípulos chegaram em Antioquia? Disseram assim: estes que estão transtornando o mundo chegaram aqui também. Oh, aleluia! Aleluia. Amém! Quando a igreja entender o que significa que Deus quer lhe dar dinheiro, ela não vai reter. Entenderam ou não? Olha só, primeiro Deus não fará você um milionário para você dar. Você está sendo provado no pouco. Treinado. Saber se você é um bom gestor do que Deus põe na sua mão. Se primeiro Deus, se quando você recebe o seu salário, primeiro dízimo. Se quando é lançada uma campanha na igreja, um propósito na igreja, sementes. Para saber se você retém ou dá. Lhes digo nessa manhã, vocês estão sendo testados. Porque a riqueza vai entrar nessa casa. Amém. E virá com grande abundância. Para aqueles que têm sido fiéis no pouco. O que você tem ganhado pode até ser muito aos seus olhos. E talvez seja muito diante de muitos que não têm. Mas foi o que Deus hoje decidiu colocar nas suas mãos para te provar. Todos os recursos que estão entrando na tua mão, Ele está provando você, para ver se você é fiel. Ele está permitindo situações em sua vida para saber se você vai reter. Eu vou reter o dízimo esse mês, senão não pago a conta. E realmente você não vai pagar a conta. Porque você não prospera retendo, você prospera semeando. Esse mês eu não semente, eu não vou dar uma oferta, não vou cumprir meu voto, porque vai faltar? Vai faltar mesmo. Quantos na igreja do Senhor retiveram o dízimo, pensando que iriam prosperar durante o mês inteiro e findaram o mês em dívidas? Quantos na igreja do Senhor retiveram a oferta e retiveram o voto, pensando que pagariam todas as contas e findaram o mês com dívidas a pagar? São poucos não. São muitos. E por que isso aconteceu? Porque não aprenderam como funciona o reino de Deus. Por isso que eu disse a vocês que esta é uma rica revelação. Não é uma pobre revelação. O que o Espírito Santo está trazendo para a igreja a partir de hoje, porque o start é hoje. Todas as vezes que uma palavra profética é liberada sobre a igreja, se dará um start. Se eu fosse a igreja, eu teria lotado a igreja. E se eu fosse os irmãos que estão aí online e poderiam estar aqui, eu estaria aqui.
Porque hoje virá uma unção de riqueza sobre a igreja. Amém. Eu não sei se à noite vai ter a mesma unção que vem hoje. Porque hoje será o start. Quero lhes dizer algo. Deus não vai negociar, irmãos. Um grande problema na vida de Ananias e Safira foi a mentira. Suponhamos que eles venderam por R$50. Retiveram R$25 e trouxeram para Deus 50, negociando com Deus. Não, eu estou dando, eu estou plantando. Mentiram. Preste bem atenção. Como você pode dizer a Deus que não tem como dar o dízimo se você trabalha? Alô? Como você ousa mentir para o Espírito Santo? Alô? Olha que ousadia. É você dizer para o Espírito Santo que não pode entregar o dízimo, tendo recebido o seu salário mensalmente. Você está mentindo. Isso é grave, gravíssimo diante de Deus. Sabe a que Deus assemelha a estes? Aquele que rouba. Por isso que Deus não vai negociar o que Ele estabeleceu. Porque o que Ele estabeleceu carrega uma bênção. Deus não estabeleceu que eu e você devemos semear, porque Ele vai reter o que é nosso. Deus estabeleceu que eu e você devemos semear, e Ele prometeu dar mais. E eu quero lhe dizer nesta manhã, você está sendo provado. Porque o que virá para esta igreja é grande. Amém. Só pode ser grande, porque como é que nós vamos trazer aqueles homens de Deus, aquele casal de Deus para essa igreja? Eu não dependo dos pastores. Eu os amo. Tem pastores comigo, eu sei que serão leais, que irão trabalhar. Mas o que nós vamos realizar para Deus, só Deus. O que nós precisamos para realizar, só pode vir de um lugar que não há escassez. Do trono. Lá não tem falta. E o que tem lá é para suprir tua falta. Deus estabeleceu o que temos que fazer. E Deus fala sobre dinheiro sim na igreja. E Deus fala sobre dinheiro sim na Bíblia. E é uma hipocrisia para muitos não entregarem o que é de Deus, porque lhes dói. Eles não gostam de dar. É diferente. Porque esse tipo de pessoas exemplificadas em Ananias e Safira, elas são muito duras de coração. E eu diria que até mesmo influenciadas por demônios, porque Pedro disse a Ananias: porque você permitiu Satanás encher seu coração. Olha como é grave. Uma pessoa que não dá a Deus o que é de Deus, o que Deus estabeleceu na Bíblia, para Deus prosperá-la. A Bíblia diz que Pedro disse para Ananias: você permitiu Satanás encher o seu coração. Então veja que é um tema em que o diabo ataca, porque ele sabe, uma igreja ungida e uma igreja próspera é problema para ele.
O diabo sabe que você é ungido e você é próspero, você será um testemunho poderoso no reino de Deus. Você será testemunho na sua família, você será testemunho na sua vizinhança. Para onde Deus te levar, você fará diferença, porque não apenas a unção te acompanha, a riqueza que a unção pode produzir te acompanhará também. Amém. A unção que te toca, aleluia, ela tem poder para produzir. E quando você honra a unção que te toca, não te faltará o que a unção pode produzir. Amém. Já perceberam que Deus trata o dinheiro como um objeto espiritual? O diabo lutou com Ananias e Safira pelo dinheiro. Repitam comigo: o diabo lutou contra Ananias e Safira no dinheiro. Digam comigo: o campo de batalha foram as finanças. Uau! Eu estou gostando dessa mensagem. Ela me faz prosperar. Digam comigo: o diabo lutou contra Ananias e Safira no campo do dinheiro. Olhe para mim. Não tem sido essa uma batalha? O diabo não tem lutado contra você e o campo de batalha não tem sido as finanças? Eu quero lhe abrir os olhos nessa manhã. Não é o Espírito Santo que está levando você às dívidas. Não é Deus quem está te conduzindo à escassez. Por que muitas pessoas recebem o seu salário e não dá para o mês inteiro? Dívidas acumuladas, dívidas adiadas. E você, ao ler a sua Bíblia, você encontra esse Deus que adia dívidas, que vê seus filhos endividados e bate palmas? Muito bem, você terminou o mês de julho devendo R$2.000. Você crê nesse Deus que te endivida, que te angustia, que te desanima, que te desencoraja? Porque as dívidas não animam. As dívidas não alegram ninguém, a não ser que o caba seja esquizofrênico, aí sim, doente, mental, para agradecer na hora da dívida. Pai, obrigado por essas dívidas. Se você agradece por dívida, o que é que vem? Dívida. Digam comigo: eu odeio. Pode dizer, diga: eu odeio a escassez. Diga: eu, Alexander, odeio a escassez. Diga: eu, Alexander, amaldiçoo a escassez. Como é que você vai aceitar lá? Digam comigo: quem luta contra mim no dinheiro é o diabo. Vamos. Quem está lutando contra você é o diabo. Essa semana, que alguém pode dizer: está acontecendo alguma coisa e o bispo está ensinando sobre isso. Nada. Essa semana foi o lugar secreto todo, meu filho. Semana toda eu tive um sonho. 2 na mesma noite. Eu tive 2 sonhos na mesma noite. Da segunda para terça eu sonhei o primeiro sonho. O diabo vinha
Uma roupa com blazer preto, camisa cinza, calça cinza. Vinha, eu não via o rosto, eu via de costas. Ele vinha, me abraçava assim, e tirava. Aí eu despertei. Tirava algo de dentro do meu terno. Eu estava de blazer também. Tirava. Eu despertei. Está amarrado em nome de Jesus. O diabo está vindo para me roubar. E o Espírito Santo está me falando. Deitei para dormir novamente. Acordei novamente. Eu tenho ajudado um homem de Deus numa obra que ele tem feito. E a cada 2 meses eu mando para ele uma semente. Isso desde o ano passado, a cada 2 meses, o Espírito Santo me disse: você tem que mandar essas sementes. Amém. Aí sonhei, o diabo, mesmo espírito, vindo por trás dele, pressionou ele e roubou. Aí eu entendi claramente. Eu o tenho ajudado. E a semente que eu tenho enviado para ele, para vocês entenderem, ele tem conseguido investir por 6 meses na obra que ele realiza. E não é muito. Mas o que ele está fazendo para Deus e a semente que eu envio a cada 2 meses, ele consegue suprir a necessidade da obra que ele está realizando por 6 meses. Eu disse: eu entendi. O diabo veio me roubar, porque se ele me impede de prosperar, eu não consigo enviar. Daí, oração. Eu entendi. Oração. Pai, não aceito, odeio a escassez. O Espírito Santo começou a plantar a palavra no meu coração. Odeia a escassez. Odeia a escassez. Não aceite. E eu continuei orando no meu lugar secreto. Eu odeio a escassez. Eu não aceito a escassez. E algumas noites dessa semana, de madrugada, o Senhor me levantou. E eu guerrei poderosa, forte na oração. Batalhei, declarando a queda. E tomando posse, não foi mais de milhares, de milhões de dólares. Estou falando dólar. Qualquer pessoa pode me criticar depois de ouvir essa mensagem. Mas os que andam no Espírito irão entender o que eu estou falando. Eu quero fazer algo extraordinário para Deus. E para isso, na terra eu preciso de dinheiro. E nós temos que entender que o diabo veio para roubar. Então você, mas bispo, o diabo veio lhe roubar, o Senhor está sendo infiel nos dízimos? Não. Mas quem disse a você que o diabo não ataca? A Bíblia fala que o diabo ataca. Que existe uma batalha espiritual e o diabo ataca as nossas finanças. Deus permitiu? Permitiu. Quando Deus permitiu o diabo tocar a vida de Jó, o diabo tocou de uma só vez os filhos. 10 filhos morreram. E todos os bens de Jó. O diabo roubou tudo que Jó tinha. Tudo. E sabe o que é que Deus disse sobre Jó? Homem temente a Deus, íntegro e fiel, igual a ele na terra não há. Esse homem perdeu tudo. A provação veio. Jó foi recompensado com o dobro do que possuía antes. Você sabe por quê? Deus não deve a ninguém. Ele é dono do ouro e da prata. Ele disse em Ageu 2:8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Malaquias capítulo 3, de 6 a 12. Diz assim a palavra de Deus: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Digam comigo: segurança para mim. Meu Deus não muda. Por isso vocês, descendentes de Jacó,
não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Então preste bem atenção, a maldição não começa quando o diabo só me ataca, a maldição começa quando eu sou infiel também. Quando o diabo me ataca, quando o diabo vem para provar minha fé, não é maldição, é prova. Daí, se eu estou em obediência, vitória. Mas quando eu desobedeço a palavra de Deus, e é exatamente isso que o Espírito Santo estava falando para Israel no tempo do profeta Malaquias, virá a maldição. Então, da mesma forma que Ananias permitiu que Satanás enchesse seu coração, e sobre ele caiu uma sentença de morte, sobre nós também cai. Nós não sabemos o que o céu irá dizer, nós não sabemos o que o céu irá permitir. Virão consequências que nós não podemos mensurar. Então Deus nos diz, tragam dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Diga primeiro Deus. Diga primeiro Deus. É isso? Quando a Bíblia trata das nossas finanças, a Bíblia trata primeiro Deus. Toca aí no seu irmão e diga para ele, primeiro Deus. Nas tuas finanças, primeiro Deus. Ei, se Deus for o primeiro em suas finanças, Ele tem uma promessa. E essa promessa é poderosa e você tem que tomar posse dela. Porque no dia em que Satanás vier provar a tua fé, você vai esfregar-lhe no rosto dele. Diabo, você veio provar minha fé, mas o meu Deus diz que se eu obedeço, Ele vai me abençoar sem medida. Amém. Por isso quero dizer aos leais desta casa, é o tempo de vir sobre a tua vida sem medida. Aleluia. Prepara-te, porque Deus vai te dar unção para prosperar, habilidade para grandes negócios, desatará tua casa, tua família, tua vida, este jugo se romperá. Amém. Deus continua dizendo, ponham-me à prova, digam comigo, não é igual a Ananias e Safira, não é retendo, é dando o que é justo. Ananias e Safira usaram de injustiça. Deus os sentenciou. Não sejamos como eles. Entregamos para Deus o que é justo. E o que é justo, bispo? Sobre dízimo, a 10ª parte de tudo que eu ganho. De tudo que eu tenho. Inclusive, o tempo. 2 horas e 24 minutos de todos os dias pertencem a Deus. Ele diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Digam comigo, o Senhor repreenderá todo ataque do inimigo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo de Deus dizer a mim e a você, vou repreender esse ataque do inimigo contra as tuas finanças. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Digam comigo, quando eu planto, virá a colheita. Onde o diabo ataca, na colheita. Porque se você planta a sua semente e você não tem colheita, não tem mais o que plantar. Ele vem para consumir
a colheita. Para que você deixe de ter. Deixando de ter, o que é que ele vai sugerir a mim e a você? Retenha. E aí é onde nós pecamos. Mas eu estou sendo provado, o diabo atacou minhas finanças. Não se preocupe. Não retenha o que é justo. Pode plantar, porque em breve virá o facão celestial sobre o inimigo da tua vida. Amém. Deus, nesses dias, nos próximos meses, e pode se preparar que muitos daqui entrarão em 2022 gozando de tremenda prosperidade. Amém. Se prepare, porque isso está liberado. As comportas dos céus não estão fechadas. No reino de Deus não há escassez. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele não negocia o inegociável. Ele estabeleceu que se formos fiéis, Ele permanecerá leal. Ele vai cumprir o que prometeu. Ele não vai chegar para você: olha, eu te prometi isso e não vou cumprir. Deus não mente. Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele vai abrir a porta para você. Amém. Aleluia. Impedirei que as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações te chamarão felizes, porque a terra de vocês será abundante, diz o Senhor dos Exércitos. Digam comigo: Deus me colocará em lugar de honra. Isso. Diga: vai acontecer. A intenção dessa mensagem nessa manhã é provocar reações transformadoras em seu coração. No que diz respeito à maneira de você ver a contribuição. Se você enxergar a contribuição no reino de Deus como uma dor, como um peso, você nunca vai prosperar. Biblicamente, nunca. Você precisa enxergar a contribuição na casa do Senhor como Deus vê. Como é que Deus vê? Deus vê você prosperando. Senhor, vou semear, como será? Prosperarás. Deus prometeu nos dar sem medida. A intenção da mensagem de hoje é trazer a você a consciência de que tudo que você possui e pertence, tudo que você tem, provém de Deus. Nada é teu, nada é meu, nada. Já falei e repito, nessa obra aqui eu já semeei 2 carros. O valor de 2 carros. O meu primeiro carro, quando eu comprei, semeei para comprar esse terreno aqui. E o segundo carro foi o carro da Bispo 6. Nós construímos o templo e não tínhamos as portas de vidro, não tínhamos ar-condicionado. E eu refinanciei o carro da Bispa, recebi a sobra e semeei tudo com violência. Muitos irmãos naquela época semearam também com violência. E os ar-condicionados, nós não tínhamos o dinheiro para comprar o ar-condicionado. Então eu conversei com a bispa, eu disse: nós vamos tirar num consignado do seu salário e Deus vai abençoar. E a bispa foi lá, nós fomos lá no banco, tiramos o valor das 3 máquinas de ar-condicionado e Deus pagou as máquinas, estão quitadas para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu perdi? Não. E tem mais, eu continuo ganhando. Deus quer abençoar você como nunca antes. Dizimar, ofertar e fazer votos não é a igreja induzir pessoas a esse tipo de atitude, visando sustentar os líderes da igreja. Não. A própria Bíblia diz que quem vive do Evangelho deve ganhar, quem trabalha para o Evangelho deve viver do Evangelho.
Mas a intenção de Deus, dizia você, para você semear dízimo, oferta e votos, na verdade é visando você. Porque quando ele diz, se você dizimar, ele vai te abençoar sem medida, ele não está olhando para a liderança da igreja, está olhando para você. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, eu vou te dar mais. Amém. Na realidade, se você estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a adoração a Deus, em todas as épocas da história humana, sempre envolveu o oferecimento de alguma dádiva, em reconhecimento da soberania de Deus. Isso começou com Caim e Abel, isso segue ao longo da história. Dizimar, ofertar e fazer votos deve ser uma atitude do coração humilde, quebrantado, de uma comunidade que declara que Jesus é seu Senhor. Declarar que Jesus é Senhor e ser governado pelo amor ao dinheiro, Jesus nunca foi Senhor aí. Ananias e Safira fecharam o coração para Deus. A atitude deste casal demonstra o quanto eles não dependiam de Deus e amavam ao dinheiro. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, diz 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ananias e Safira amaram o dinheiro, e olha o que o amor ao dinheiro trouxe sobre eles. O amor ao dinheiro sentenciou Ananias e Safira à morte. Deixa eu lhe dar uma palavra de sabedoria nessa manhã. O seu amor ao dinheiro trará morte, se não for igual a Ananias e Safira. Áreas da sua vida irão morrer. Áreas da sua vida irão morrer. E eu lhes digo que, em primeiro lugar, o diabo vai atacar a sua mente com angústia, depressão, insegurança, medo, tristeza. Digo para vocês que não tem sido diferente ao longo da história. Se alguém não morreu como Ananias e Safira, amados, a área da vida dos crentes morrendo. Por quê? Porque eles amam mais ao dinheiro do que a Deus. Mais ao dinheiro do que a Deus. Como pode alguém pagar uma fatura de R$300, de R$500, de R$1.000 num cartão de crédito e dizer, eu não posso dar o dízimo? Isso é uma coisa de demônio. Qual é a solução? A solução está em nos apegarmos a Deus. Que Ele seja o maior amor da nossa vida. Esse amor sim produz vida. Apegarmos-nos a Deus como nossa única fonte de amor e prosperidade. Foi isso que Davi disse e foi isso que acabamos de cantar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele chama a igreja nesta manhã para uma responsabilidade: dar a Ele o que a Ele pertence. Não sejamos como Ananias e Safira, que provocaram a ira de Deus por amarem ao dinheiro. Sejamos como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sim. Quantos aqui tem Deus como seu pastor? Não ame o dinheiro. Eu vou lhe dizer, Deus não proíbe você prosperar. Muito pelo contrário, a prosperidade na sua vida será um testemunho de que você anda com Deus. Tem alguém aqui que quer ser próspero? Quero dar esta palavra para você. A prosperidade na tua vida é um testemunho que você anda com Deus. Vou repetir, a prosperidade na sua vida é o testemunho de que você anda com Deus. Amém. Aleluia. Muita gente acha que ser pobre é um testemunho que eu ando com Deus. É mentira do diabo. Prosperar é um testemunho de que eu ando com Deus. Aleluia. Amém. Quero lhes provar. Ele pega quem não tem nada e o abençoa com fartura. Ele pega o menor
Senhor na sua casa e levanta na abundância. Aleluia. Aleluia! Amém. Ele me pegou aos 17 anos, na escassez, sem andar com Ele, e começou a me ensinar como prosperar. E eu comecei a seguir o caminho da prosperidade. E isso não é igual a Mega Sena, é paulatinamente, mês a mês, ano a ano, e você vai crescendo, vai prosperando, vai chegar a um estágio em que toda a tua vida está regada pela bênção. Oh, meu irmão, Ele quer te prosperar. Quem anda com o Espírito Santo prosperará. Amém. Quem anda na palavra prosperará. Quem obedece a palavra prosperará. Aleluia. Quem não falha com Deus prosperará. Amém. Quem honra o Senhor com as suas finanças, o diabo cairá por terra e será envergonhado. Deus não proíbe você comprar bens. Quero profetizar nesta manhã que muitos comprarão bens. Comprarão terrenos, casas, apartamentos, carros, motos. Viajarão, farão viagens que nunca fizeram um dia antes. Tu sonhaste viajar? Deus te diz esta manhã: eu vou entrar contigo naquele avião. Amém. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Igreja, primeiro Deus. Igreja, os advirto nesta manhã: primeiro Deus. Se Deus não for o primeiro em tudo, incluindo o dinheiro, passaremos por situações muito difíceis e talvez não saiamos delas. Igreja, primeiro Deus. No que se refere ao dinheiro também, não sejamos mentirosos. Não minta para o Espírito Santo. Não diga a Ele que não pode dizimar. Se você trabalha, seja honesto. Vou lhes contar um exemplo para findar. Ontem, minha mãe pediu para comprar um livro para ela, e me indicou a livraria, e eu fui com Esther. E olhamos e tal, e pesquisamos, e encontramos o livro. A fila estava quilométrica. Eu disse: meu Deus, só tem um caixa. Aí a moça disse: tem um caixa lá no terceiro andar. E subi, quilométrica. Eu disse: a melhor está lá embaixo. Aí desci para o térreo. Quando eu cheguei lá, fiquei na fila. Estava lá eu, bispo, tantos pastores lá na fila. Gente que compra material e vende. Todo mundo na fila, obedecendo a fila. E quando eu cheguei ao caixa, veio um dos vendedores da loja, falou com uma outra caixa e fez assim: ajuda aí o diácono fulano de tal. Eu disse: como é que vai ajudá-lo? No caixa? Vai colocar ele na frente dos outros. Aí eu disse: bom, se vai ajudar o caixa, se vai ajudar o diácono, ele deve ser um idoso, porque eu não o tinha visto ainda. E fiquei. E a moça passando o livro. Esther queria uma caixinha de promessas. Eu comprei a caixinha de promessas para ela. Mas aí Esther olhou para o homem e fez assim: pai, o que é que esse homem está fazendo atrás da gente? Aí eu me virei. Quando eu me virei, eu olhei do pé à cabeça. Eu disse: gente, para mim era um idoso. Não tinha 35 anos. Aí eu já fiquei nervoso.
já fiquei. Sim. Como o povo de Deus é. Dentro de uma livraria evangélica, o tal do vendedor vem e coloca um cara de 35 anos, porque é diácono, na frente de ministros que estavam na fila. Eu fiquei me coçando, irmãos, à vontade, me deu vontade de gritar dentro da loja. Me contive. Aí veio uma senhora, a fila que eu estava era de preferência, ela veio. Aí colou aqui, eu, Esté e ela. Isso aí é demais, né? Ela quer me levar de novo para o hospital, vírus. Está desamarrado, capeta. Eu disse, senhora, a senhora está muito próximo, por favor. A senhora está aglomerando, de distância. Eu estava aqui, aí ela, o senhor está todo no seu direito. Eu disse, então, vá lá para a porta. Eu já estava vermelho, azul, branco. Ela, não. Eu disse, sabe qual é o problema? Aí eu gritei. Todo mundo parou para olhar. Ela fez, não, se eu entrar naquele hospital, eu sei que só Deus me tira. Só o diabo falando. Eu disse, pois é. Eu passei 13 dias, todo mundo parou. 13 dias internado, 7 dias na UTI. Quem me tirou foi ele mesmo, irmã. Sabe qual é o problema? É o povo de Deus que quebra princípios. Olhei pro cara assim. Vai encarar, boy. O povo de Deus que quebra princípios. Todo mundo. Isso é verdade, me desculpe ela. O senhor está certo. Estou certo mesmo. E quando a senhora quebra princípios, a senhora perde a proteção de Deus. Ela disse, é verdade, eu disse, é verdade, passar bem, que Deus abençoe a senhora. Peguei a sacola, fui embora e não me contive. Fiquei, olha, na loja eu fiquei agoniado. 2 vendedores me conheciam. Sou bispo. Me recepcionaram. Quando eu vou sair, quem está na porta? Os 2. Aí eu não me contei. Eu disse, vem cá. Esse rapaz, nessa loja aqui tem um problema. O que? Eu disse, vocês quebram princípios nessa loja. Que houve isso? Eu estava ali na fila, rapaz, colocaram um diácono, parece um menino. 35 anos, rompendo fila, com a fila cheia de pastores. Ninguém levou um pastor para frente. Vocês quebram princípios aqui nessa loja, e vou dizer mais, por isso que a denominação de vocês está se quebrando. Aí um disse assim, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo. Eu disse, pois é. Preste bem atenção, igreja. Quando quebramos princípios, perdemos a proteção de Deus. Não se iluda. Uma coisa é você ser provado. Outra coisa é você perder a proteção. Não quebre o princípio do dízimo, da oferta, do voto. Dê com alegria. Quando você for desafiado a algo na igreja, que eu quero desafiar hoje, faça, cumpra, conforme as suas condições. Ele vai lhe abençoar. Quantos testemunhos aqui nessa igreja? Gente que chegou aqui endividado com 90 mil, 100 mil, 120 mil, 50 mil, 20 mil, 30 mil. Não conseguia pagar, dizimava 5 reais, 1 real. Tinha vergonha, bispo, eu tenho vergonha de dizimar 1 real. E ore por mim, Deus transformou essas vidas, deu a eles em abundância, em riqueza. Sabe o que me deixa impressionado? É que Deus dá em abundância às pessoas, e as pessoas, depois que têm a abundância, começam a negar o que é de Deus. Olha, vão perder o que Deus deu. Não sejamos assim. Que nossa gratidão seja além de palavras. Digam comigo que a minha gratidão seja mais que palavras. Tenha atitude de gratidão. Você não vai perder. Você só vai prosperar. Você está enfrentando batalha na sua vida financeira? Como vamos vencer?
O que temos que fazer quando o diabo nos ataca nas finanças? Digam comigo, usar a arma. Diga, usar a arma que ele está usando. O diabo atacou tuas finanças? Pegue dinheiro e ataque o diabo. O diabo atacou tuas finanças? Pegue sementes e ataque o diabo. Você fará duas coisas aí. Primeira, você vai derrubá-lo. Segunda, você vai prosperar. Preste atenção, porque eu estou lhe dando a direção nessa manhã. É o que eu faço. Agora mesmo, diante desse ataque, eu estou preparando uma semente. Vou dar-lhe com força. Sabe por quê? O mar se abrirá. E tem mais, não vou dar porque eu tenho não. Eu não tenho condições de dar o que eu vou dar não. Mas eu vou dar porque eu creio. Eu tenho certeza, não vai terminar esse mês sem o meu pai me responder, meu irmão. Todas as batalhas nas minhas finanças foi assim. Todas as vezes que ele atacou, eu dei mais. Quando ele me atacou no valor do meu dízimo, eu passei a dar 20% de dízimo. Ele me atacou nas finanças, nas sementes que eu dava, eu dei a semente antecipadamente. Ele atacou aqui na igreja para que nós não terminássemos, eu dei para terminar aqui. Todas as vezes que ele atacou, Deus me disse, ataca-o também. Quero te dizer nesta manhã, estás sendo atacado nas finanças, usa o dinheiro como arma para atacá-lo também. Amém.